algumas imagens nossas, a gente não divulga. As pessoas que participam com as vigílias, as pesquisas de campo, conseguem ver. Em 1981, conheceu pessoalmente Chico Xavier, com quem desenvolveu grande amizade. Seguindo recomendação do próprio Chico, participou da Mocidade Espírita. Em cada meta, uma data limite. Assuma sua parte nessa grande meta que é ser melhor. De um período, na realidade, o que é a data limite? Não é uma data específica, é um período de 50 anos, que começou quando o homem pisou na Lua, um evento extraordinário, não é? E foi no dia 20 de julho de 1969. E segundo Chico Xavier, este evento considerado extraordinário por aqueles que nos dirigem mais além, nos proporcionou igualmente um planejamento de 50 anos que vai terminar no mês que vem. Graças a Deus nós já estamos aí 49 anos e 11 meses praticamente já se passaram desse período da data limite. Agora vamos então à parte que eu trouxe a respeito da nossa exposição. Nós vamos dividir em duas partes, vai ter um intervalo. O nosso tema de hoje, que é desdobrado neste ano de 2019, que nós consideramos, sem dúvida nenhuma, como o ápice desse momento, dessa transição planetária. Qual que é a nossa perspectiva? Claro, cada cientista, cada filósofo, cada religioso vai ter a sua perspectiva. No século XIX, então vamos analisar aqui a perspectiva espírita. Esse é o primeiro quebra-cabeça de hoje, né? A perspectiva espírita, árabe e um autor russo. Mas a obra de Chico Xavier é mais ampla, mais geral, porque ela abarca, assambarca todos os tipos, todos os gêneros literários e subgêneros da literatura, no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana, que é a regeneração planetária. Nós já estamos vendo isso com as nossas crianças, é ou não é? Os meninos de hoje não são diferentes de nós, quando nós éramos de dezembro. É interessante, o jornalista Saulo Gomes, que foi quem coordenou esses dois programas, nos conta que ele levou anos para convencer a direção da TV Tupi a ouvir Chico Xavier. Esse é isso, na cara de Chico Xavier inumerável. Então ele me fala assim: esta terceira reunião, prevista por Emmanuel para ser realizada no final do século XX, na realidade já se realizou. E eu surpreso, disse: ah, é mesmo, Chico? Quando? Aí ele me revela: quando o homem pisou na Lua, no dia 20 de julho de 1969. E esse pessoal estava preocupado. Não pensam vocês que eles estavam achando bom, não. Segundo Chico Xavier. Eles estavam preocupados. Por quê? O avanço terrestre, saindo do solo empoeirado aqui da Terra, né? E posando pela primeira vez num outro corpo celeste, que é a nossa Lua. Naturalmente é o primeiro passo, né, do avanço terrestre em outros planetas. A partir daí a Terra começou a mandar naves pesquisatórias, né, espirituais, desses outros planetas do sistema solar. Não queriam dar prazo para a Terra, não. Segundo eles, nós já tínhamos milênios de guerras e seria necessário que o Instituto Universal da Justiça Divina prevalecesse. Mas Jesus advogou a nossa causa. Como nosso governador, mais uma vez mais, pediu um prazo extra, essa moratória, que segundo Chico Xavier, nas profecias da sabedoria sagrada, da Bíblia, do Novo Testamento, está lá como a última hora, ou como a 1/10 hora. Né? 1/10 hora é a hora 11, aquela última hora antes da meia-noite. Né? A prova
dos 50 anos, que graças a Deus está terminando o mês que vem. Né? Falta só praticamente um mês até 20 de julho de 2019. O que não significa que nós vencemos ainda, né? Porque se olhar a situação internacional ainda é complicada, não é? O presidente Trump lá nos Estados Unidos, com a maluquice dele, e lá da Coreia do Norte, o Irã também com a sua maluquice, a Rússia também, né? Tanto é que o Oriente Médio ainda é palco de uma situação guerreira terrível lá na Síria, que se a gente vencesse esse período de 50 anos sem nos levar a uma guerra nuclear, essa é a condição pela qual as potências angélicas nos impuseram. Ó, não pode ter guerra nuclear. Se vocês tiverem guerra nuclear, vocês estão atrasando o passo da Terra. Eu perguntei ao Chico assim, então, se tiver a guerra, fiz o papel de advogado do diabo, né? Se tiver a guerra, se a humanidade não conseguir ultrapassar julho de 2019 em paz, o que vai acontecer? Eu disse, Geraldinho, aí, meu filho, se estourar uma guerra nuclear, a consequência disso é imprevisível. Em poucos dias, 2/3 da população mundial desencarnará. 2/3. Né? E os sobreviventes enfrentarão uma luta inglória pelas próprias sobrevivências, porque essa situação vai provocar a ira da própria Terra. A Terra, cansada dos abusos do homem nos últimos milênios, ela própria vai se revoltar. E nós teremos aí a explosão de supervulcões e também a ocorrência de grandes terremotos, grandes movimentações das placas tectônicas, com a consequência também de grandes maremotos. Na época se falava maremoto, né? Hoje a gente fala tsunami. E aí nós sofreremos bastante. E a regeneração planetária prevista para chegar em 2057 somente vai chegar no ano 3000. Que é a estrela de Belém, que acabou apontando para o local onde Jesus tinha acabado de nascer, numa estrebaria, né, em Belém, da Galiléia, e que os estudiosos, tanto das letras sagradas, quanto da ciência, da astronomia, ficavam tentando estabelecer uma correlação dos astros com a Terra naquele dia, e já está provado que Jesus nascera 5 anos antes da era cristã, né? Pela cronologia. Na verdade, ele nasceu 5 antes de Cristo. E então o Chico vai dizer assim, essa estrela de Belém, na realidade, não era estrela, coisa nenhuma, era uma nave estelar. E essa nave estelar, e esses 3 reis magos, também não eram seres humanos da Terra. Eles eram os seres encarnados de outras civilizações, irmãs da Terra, não é? Que vinham prestar a sua homenagem a Jesus, que estava nascendo. Então eles vinham prestar a sua homenagem, a figura dos 3 reis magos. Por isso que ninguém conseguiu encontrar de qual país eles representavam, qual nação eles representavam, porque eles não representavam nações terrestres, exilados desses outros planetas, ou até de outras paragens universais. Porque o fato de crer na reencarnação já denota um amadurecimento espiritual. Nós temos guias e mentores espirituais, não um apenas. Quem é? Se a gente estudar o espírito, a gente vai chegar na seguinte conclusão. O guia e o mentor espiritual é um espírito familiar, um espírito de condição espiritual semelhante à nossa. Só que eles, estando no mundo espiritual, a visão deles é mais ampla, não é? Agora, as pessoas que trabalham no bem, feito Chico Xavier, a obra de André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai revelar uma coisa interessante. Se elas trabalham em determinada função espiritual, com frequência, com responsabilidade e com sacrifício próprio, em favor
gratuitamente, né? Sem qualquer ilusão materialista, trabalhar pelo bem, para o bem, sem visar qualquer tipo de lucro, essa pessoa, depois de 20 anos de serviços consecutivos e frequentes, ela ganha a orientação de um guia espiritual do mundo superior. Só depois de 20 anos de trabalho. Ou seja, nós temos que provar a que nós viemos para garantir essa assistência superior em 3 metros. Né? A gente não pode ser excludente, né, gente? Ele viu esses seres, que a nave deles tem essa cor alaranjada, passa que é para correr deles. Aí uma vez o Chico disse que ele teve um desdobramento espiritual. O Emmanuel chegou para ele e falou assim: Chico, amanhã você foi convidado para ir a determinado lugar. Não falou com ele o lugar, não. Mas para você ir lá, você precisa passar por um jejum. O dia inteiro amanhã, né? Não pode comer carne de forma alguma, e nenhum sólido, pães, nada disso. Você vai se alimentar o dia inteiro só de líquidos, tá bom? Aí o Chico, tá bom. Então no dia seguinte à noite, passou o dia inteiro tomando líquido. Uma fome danada. O Chico era bom de gato. Aí no final das contas, o Emmanuel apareceu, tirou ele do corpo de madrugada e eles foram na direção do planeta Saturno. Né? O Chico disse que foi uma maravilha chegar, ver o planeta Saturno, né? O Emmanuel sempre na frente. E eles se dirigiram a uma das luas de Saturno, uma das luas maiores, das maiores luas de Saturno. E lá ele observou uma nave estelar que estava estacionada lá numa das luas de Saturno. E o Emmanuel, então, parece que já tinha facilidade de entrar lá, foi entrando na frente e o Chico atrás, né? E o Chico perguntou: o que eu vim fazer aqui? Não, você foi convidado para conversar com o comandante estelar desta nave. Aí ele foi. Quando ele entrou na nave, a nave era uma nave mãe. Ela tinha, dentro do hangar dela, centenas de pequenas naves. Era uma nave tão gigantesca, ele falou. A nave era tão grande que ela rivalizava em tamanho com essa lua de Saturno. Aí o Emmanuel levou para a torre de comando, né? A estação central lá do comando dessa nave, onde estava então um comandante estelar. E aí ele se sentou diante dele e eles conversaram. Eu perguntei: seu Chico, você conversou em português com ele? Não, Geraldinho, nós conversamos pelo pensamento. Eu não articulava palavra alguma, mas as dúvidas que eu tinha, ele me respondia pelo pensamento e entrava na minha cabeça. E eu entendi o que ele estava dizendo, né? E o que ele estava dizendo? Aí ele disse: olha, o que eu posso dizer é o seguinte: ele é um comandante de alta hierarquia, ele não está sujeito à autoridade de Jesus, ele está sujeito imediatamente à autoridade do Cristo do sistema solar inteiro, que é superior a Jesus. Ele responde ao Cristo do sistema solar. Então, o Chico disse o seguinte, que a função dessa nave é defesa do sistema solar contra a invasão de civilizações de rapina, que de vez em quando entram para prejudicar os planetas daqui. Aí eu pus a mão na cabeça: meu Deus, isso existe? Se existe, meu filho. Você acha que esses diretores, cineastas de Hollywood, que eles estão inventando isso na cabeça deles? Não estão, não. Eles estão transmitindo para a tela realidades que eles já conhecem que existem aí na Via Láctea, né? Infelizmente ainda existem entre planetas pouco moralizados, né? Eles são evoluídos na tecnologia e na ciência, mas são pouco éticos e pouco morais. Existem ainda guerras. Vários bons são maravilhosos. Eles têm altura mais ou menos de 1 metro de altura, têm uma cabeça gigantesca, porque o cérebro deles abriga uma mente muito mais poderosa do que a nossa. O sistema, aí descreveu como que eles são. O sistema digestivo deles é muito mais simples do que o nosso.
eles não têm um sistema digestivo de sólidos, eles não se alimentam de sólidos, se alimentam apenas de líquidos, portanto eles não têm intestinos, eles têm apenas bexiga. Eles não têm orelhas, a audição é feita por um pequeno orifício aqui nas laterais do crânio, também não tem narizes, são pequenos 2 orifícios, porque eles respiram um ar muito mais rarefeito do que o nosso. A boca também não tem dentes e não é expressiva como a nossa, porque eles não mastigam, né? Eles apenas se alimentam de líquidos. Simplesmente um orifício, e também não emitem sons. Eles se comunicam pelo pensamento. Os olhos amendoados e grandes, o Chico Xavier me falou o seguinte: se ele estivesse aqui, um deles conosco, ele seria capaz, com a visão dele, desse corpo físico deles, visualizar a nossa crosta terrestre, o plano das sombras, o plano das trevas, os umbrais e os planos superiores, tudo ao mesmo tempo. E eles processam essa informação com tranquilidade. A gente não teria essa tranquilidade, provavelmente a gente entraria em parafuso, né? Nós não teríamos condição de suportar tanta informação. Mas como eles já evoluíram, eles fazem essa radiografia visual da situação espiritual de onde eles se encontram. Olha de novo. Vai viver mais anos. Que isso? E aqui a Andréia, né? Que é